Bom dia, meu querido, que alegria estar contigo aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus, nesse novo e vivo caminho que é a Sua palavra em nossa vida. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus e sou de Brasília, Distrito Federal, Brasil. E nós estamos aqui semanalmente nesse canal, refletindo nos textos bíblicos que mais nos chamam a atenção na nossa leitura bíblica anual que fazemos aqui na congregação da qual eu faço parte em Brasília. E hoje, dia 2 de maio, primeira segunda-feira do mês, que seja um mês abençoado para a tua vida, em nome de Jesus. Né? Ontem foi dia do trabalho, né? Então, o mês de maio é marcado por isso, que seja um mês de muito trabalho do Senhor na tua vida e de muito trabalho seu para o Senhor, em nome de Jesus. E hoje, dia 2, nós vamos falar justamente de trabalho. Nós vamos meditar alguma coisa sobre isso no texto de 2 Crônicas. Hoje a leitura está nos capítulos 4 a 6. E essa parte do livro de 2 Crônicas, ele fala dos preparativos para a edificação do templo de Salomão, chamado Templo de Salomão. E esses capítulos, eles são continuidade de um trecho mais extenso que vem desde o final de 1 Crônicas, ali capítulos 26 em diante, até o capítulo 9 de 2 Crônicas, onde a narrativa fala dos preparativos desse templo que marcou aquela geração com a glória do Senhor. E eu quero fazer aqui um paralelo entre a vida dos dois protagonistas aqui nesse relato, que são o rei Davi e o seu filho Salomão. Davi já estava prestes a passar o reinado para o seu filho, e ele estava aqui terminando os preparativos para a edificação do templo que Salomão viria a construir. E eu quero fazer um paralelo entre a vida de Davi e Salomão na edificação daquele templo físico lá, com a vida de Jesus e do Espírito Santo. Agora, na edificação desse templo que somos nós, cada um de nós somos pedras vivas desse santuário, segundo o que nos revela Pedro na sua primeira carta, e todos nós juntos, edificados, somos casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu quero fazer esse paralelo. Davi e Salomão de um lado, Jesus e Espírito Santo do outro, a partir desse texto. Eu vou separar aqui por alguns pontos, né? Depois eu vou citar as referências, mas eu vou colocar aí nas legendas todas as referências que a gente vai estar mencionando aqui, tá bom? Então, primeiro ponto, na vida de Davi e Salomão. Davi, ele preparou uma grande quantidade e uma grande diversidade de materiais para a obra do templo. Essa diversidade de materiais e a sua qualidade indicavam como seria minuciosa e detalhada aquela obra. Assim também, Jesus e o Espírito Santo. Jesus chamou discípulos em quantidade e em diversidade gigantes, enormes, na sua igreja. Se olharmos para cada um de nós, imagine o seu grupo do qual você faça parte, imagine a diversidade de pessoas que tem ali, as características de cada pessoa. Imagine que Jesus chamou cada uma delas para compor esse corpo local do qual você faz parte. Agora levante os seus olhos e olhe para as congregações, para as igrejas que se reúnem em toda a face da terra, chamadas pelo nome de Jesus. Imagine isso ao longo do tempo, ao longo das culturas do mundo. Veja quanta diversidade que Deus chamou para a sua igreja. E isso, as bases da sua obra eterna, do seu reino eterno, são pessoas. E Paulo, ele amplifica esse entendimento dizendo da multiforme sabedoria e multiforme graças de Deus reveladas por meio de Jesus Cristo. Então essa diversidade de pessoas, essa diversidade de culturas, de tempos, de idades, de formas de vida, é justamente para refletir essa multiforme graça de Deus na vida da igreja. No tempo de Jesus, Jesus tinha 12 discípulos ali mais diretos. A Bíblia fala também que tinha 70 que andavam de dois em dois, e também uma turma maior de cerca de 500 pessoas que o acompanhavam por onde ele ia. Então veja também esses círculos de influência onde Jesus plantou a sua mensagem. Isso tudo fala dessa multiplicidade da igreja.
Segundo ponto, Davi e Salomão, eles organizaram grupos de pessoas específicas para trabalhar antes, durante e depois daquela obra. Então tinha gente que fazia de tudo, desde cortar pedra nas pedreiras, até edificar a casa, até colocar os acabamentos. Era uma obra bem detalhada, bem dividida e bem minuciosa. Precisava de muita gente diferente. Eu faço um paralelo disso com Jesus e o Espírito Santo, com o texto de Efésios 4, quando a Bíblia nos revela que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu homens como dons, né? E a Bíblia fala que esses homens que são concedidos como dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Então aí tem uma primeira lista de 5 dons ministeriais, né? Em 1 Coríntios a gente vê também os chamados dons do Espírito, né? Os 9 dons do Espírito mais conhecidos, como variedade de línguas, interpretação, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dons de curar, discernimento de espíritos, né? E também em Romanos 12 a gente vê uma lista de dons caracterizados como dons concedidos pelo Pai, socorros, governos, né, o dom de ensinar, o dom de contribuir, né, várias coisas ali que Deus trouxe, essa multiplicidade de obras, o exercício da misericórdia, né, várias coisas. Então, toda essa diversidade, essa riqueza, demonstra o alcance que Deus quer dar ao seu reino eterno hoje, aqui e agora. E todos esses dons são importantes. É importante que, enquanto eu estiver falando, você se veja, se enxergue dentro dessas capacidades. Às vezes Deus colocou uma sementinha ali no teu coração que você não está discernindo muito bem, mas eu posso dizer com 100% de certeza, é um dom espiritual que Deus já te deu e que você precisa discernir e colocar ele para funcionar no contexto onde você está. E aí você vai edificar o reino de Deus, contribuindo com a sua comunidade onde você está, ou mesmo iniciando algo novo. Às vezes Deus te deu um dom, né, de ser pioneiro em alguma missão, né? Então coloque isso diante do Senhor e ele vai te dar clareza e discernimento. Terceiro, Davi e Salomão, eles deixaram as plantas detalhadamente. Davi instruiu o seu filho como se faria o serviço de adoração ao Senhor naquele templo. Os turnos, os cânticos, até músicas ele deixou escritas. Ele deixou toda a instrução para o cumprimento da missão. Jesus e o Espírito Santo também deixaram a planta da sua igreja. A gente pode dizer que a planta central da igreja cristã, de como a igreja deve viver, está lá em Mateus 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, que foi dito aos seus discípulos e à multidão que estava ao redor. Ali estão os pilares, as bases de como a igreja deve funcionar. E as cartas de Paulo, elas desdobram, né? Os evangelhos são a prática daquele sermão, e as cartas de Paulo, elas desdobram, aprofundam o entendimento dos princípios que estão ali naquele sermão. Então a planta do evangelho, a planta da igreja já está ali, né? Capítulos 5 a 7 de Mateus, e cabe a nós como discípulos de Jesus olhar, estudar, mergulhar atentamente naquelas verdades para que a gente realmente construa a igreja que o Senhor tem no seu coração e na sua mente. Agora é a nossa vez, você que é chamado pelo nome de Jesus, você que foi salvo por Cristo, não importa a sua idade, cor, sua raça, onde você esteja, você foi chamado para edificar agora, na tua geração, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então preste atenção nesses ensinos do Sermão do Monte e veja tudo aquilo que o Senhor tem, que é o âmago, né, o coração da sua igreja, eternamente, para todas as gerações. Então ali Jesus deixou instruções. João 14 e 17 também são instruções preciosíssimas, né? 13 e 17, aliás, que pega todas as últimas palavras de Jesus, e as últimas palavras antes de alguém partir são as mais significativas. Então cabe a nós como discípulos olhar atentamente para esses capítulos 13 a 17 de João e extrair dali o que o Senhor quer, pensa e quer realizar na sua igreja em todas as eras. Então essa é a planta que ele deixou para nós. Quarto lugar, Davi e Salomão,
Eles falaram de um templo onde a beleza, a riqueza e a excelência material refletissem o caráter santo, digno e exaltado do Senhor Deus, que seria adorado naquele lugar. Então eles colocaram o que de melhor havia em termos materiais para refletir uma verdade espiritual. A santidade, a glória, a beleza, a singularidade do Senhor sobre toda e qualquer divindade, sobre todo e qualquer culto. Santo é o Senhor. E eles revelaram isso por meio da preciosidade e da riqueza do templo construído. Assim também, a beleza de Cristo deve se refletir na sua igreja, né? O que nós estamos revelando para os que não conhecem a Jesus? Nós estamos revelando um Cristo indigno ou um Cristo digno? Um Cristo permissivo ou um Cristo santo? Nós estamos revelando um Cristo incomum, né? Ou um Cristo banal, né? Então eu fico preocupado com a diluição da mensagem do Evangelho hoje em dia, né? Que o nosso estilo de vida muitas vezes contradiz o nosso discurso, né? Mas o Senhor, ele quer que a sua igreja reflita a sua glória. Como nós já temos falado, 2 Coríntios capítulo 3, fala de contemplarmos a glória do Senhor como por espelho e assim sermos transformados e anunciarmos a glória do Senhor. Nós somos cartas vivas do Evangelho de Cristo, também 2 Coríntios fala sobre isso. Temos esse tesouro em vasos de barro para revelar a glória de Deus. Também Colossenses fala, Cristo em vós, esperança da glória. Então, a criação aguarda ansiosamente a manifestação da glória nos filhos de Deus. Então, que a gente possa refletir o caráter do Deus que nós adoramos e servimos, da santidade, da singularidade do que é o Senhor, de quem é o Senhor, do poder, da autoridade, da grandeza do nosso Deus, que nós possamos refletir na nossa vida em nome de Jesus. Quinto lugar, Salomão dedicou aquela obra a Deus, fazendo uma profunda intercessão por todas as pessoas num alcance mundial. A oração de Salomão, em 2 Crônicas 6, se não me engano, fala de um alcance mundial daquela obra. Então fala de outras terras, de outros povos que não eram do povo de Israel, que eles tomassem conhecimento daquela grandeza daquele templo e adorassem ao Senhor por isso. Então assim também a nossa visão sempre tem que ter um alcance mundial. Nós servimos aqui agora, nós temos um momento histórico, nós temos um espaço geográfico onde nós estamos plantados, mas nós não podemos esquecer daquelas pessoas que estão distante de nós e que precisam do Evangelho. Como eu tenho dito, a igreja sempre o seu caráter fundamentalmente missionário. Nós não podemos deixar esfriar o fogo da missão na nossa vida. Então, Salomão intercedeu por todos. Se você não pode ir agora, comece a orar por pessoas. Comece a interceder, comece a clamar por aquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus. Um belo dia você vai ser enviado, ou você vai estar enviando outras pessoas até aquele lugar, até aquele momento geográfico, histórico, para o alcance delas. Então, assim também Jesus, né? Em João 17, ele orou por todas as gerações de discípulos e por todas as nações, para que elas pudessem conhecer a sua glória e a sua grandeza. Sexto lugar, ao término da oração de Salomão, o fogo do céu desceu sobre o altar do sacrifício e a glória do Senhor encheu o templo. Então também ao término do serviço de Jesus, né, depois da cruz veio o Pentecostes. Jesus ordenou que seus discípulos ficassem em Jerusalém, aguardassem a promessa do Pai, e aí ele mandou o fogo do Espírito Santo sobre a igreja, para que nós fôssemos cheios do seu poder e pudéssemos ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Você pode voltar lá na mensagem que nós falamos, Vida, Obra e Ordem de Jesus, sobre o batismo no Espírito Santo, para meditar um pouco mais sobre isso. E seja cheio do fogo do Espírito Santo também para cumprir a sua missão. Em sétimo e último lugar, daí em diante, esse serviço de adoração permaneceu acontecendo por muitos anos. Davi e Salomão, né, instituíram esse serviço e ele continuou por alguns anos.
os salmos sendo cantados, os sacrifícios sendo oferecidos, o alcance e o nome do Senhor sendo exaltado naquele contexto histórico. Assim também nós somos chamados a manter essa chama da oração, da adoração, da proclamação do reino de Deus sempre acesa, para que outras gerações, outros povos, outras culturas sejam alcançados por essa mesma glória do Senhor. Amém? Então, queridos, agora é a nossa vez de edificar a igreja na nossa geração, né? Mãos à obra, então, que você possa colocar tuas mãos no arado e não olhar para trás, mas ser fiel cumpridor daquilo que o Senhor espera de você e Ele já te comissionou para ser e fazer. É ser discípulo e fazer discípulos, em nome de Jesus. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor queimou no meu coração para o dia de hoje. Espero que tenha sido para a tua edificação. Se fez sentido para você, eu te peço a gentileza de compartilhar com mais pessoas para que o Evangelho do Reino seja proclamado na nossa geração. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por ter ouvido, por ter me suportado em amor. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e seja luz.